Bem-vindo a todos de toda parte do Brasil e por que não dizer também de todas as nações também que assiste as palestras, os vídeos que são postados no YouTube, né? Então vem comigo que a gente tem vários assuntos para comentar, assuntos importantes e até alguns são polêmicos, né? São polêmicos. Vou ver, né, se é possível eu comentar tudo que eu estou querendo comentar, né? Eu quero falar sobre saúde, quero falar também sobre uma passagem bíblica que é muito comentado em várias igrejas. Várias igrejas são comentados esses assuntos. Deixa eu ver aqui. Está no Velho Testamento, no livros antigos, né? Que são Velho Testamento são livros antigos da Bíblia, né? Que tem o Velho Testamento e tem o Novo Testamento. Vamos ver, pessoal. Desejo que as pessoas foquem bem aqui e eu vou falar alguma coisa sem ficar politizando, né? Questionando sobre a Bíblia e sobre a fé. Aqui não é para questionar, para duvidar, né? E nem para maldizer a Bíblia. É apenas a gente vai, nesta palestra, citar o que está predito lá no Velho Testamento, no livro de Isaías 53, né? Isaías 53, e o verso primeiro em diante diz assim: Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza, não tinha formosura e, olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Aí o verso 3 diz: Era desprezado, eu mais rejeitado entre os homens, homens de dores e experimentado nos sofrimentos e trabalhos, como um de quem os homens escondia o rosto, era desprezado, não fizemos dele caso algum. Aí o verso 4 diz assim: Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O verso 5 diz assim: Mas ele foi ferido por nossa causa, pelas nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aí o verso 6 continua: Todos nós andamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Aí o verso 7 diz: Ele foi oprimido e afligido, mas ele não abriu a sua boca.
Como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Assim ele não abriu a sua boca. Então está lido, e a gente não vai ler mais, porque é muita coisa, né, que tem aqui, até essa parte, né? Até o verso 7, né? Então aqui fala sobre essa passagem que fala sobre uma pessoa, né, um cidadão, né, um homem que era desprezado, né, e que se comenta que foi o Nazareno, né, o Nazareno que nasceu em Nazaré, né, na Galileia, em Nazaré, né, ele nasceu lá em Jerusalém, em Nazaré, né, e ele foi chamado de Nazareno, né? Mas diz que ele foi moído, né? Agora, a história comenta muito, por exemplo, a história do tempos dos romanos sobre esse assunto que é polêmico, mas é verdadeiro, né? É verdadeiro, é história real do que aconteceu, né? Aí diz, como eu já tenho comentado, né, que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E a gente vê que a criação do universo foi criado, né, pelo Criador, que deixou as plantas e ervas medicinais para a cura das nações, né? Muitas plantas que servem de alimentos, né? Por exemplo, o fruto servirá de alimento, e as folhas de remédio. Isso está predito na Bíblia. Agora diz, como eu já tenho comentado, que ele era rejeitado entre os homens. Diz isso daí, está referindo também lá no Velho no Velho Testamento e no Novo Testamento também, né? No Novo Testamento está falando sobre o Nazareno, e tudo indica que é a mesma referência que eu tenho mencionado, que ele foi moído pela transgressão da humanidade. E tudo indica, né, pela ciência, pelos pesquisadores, que aconteceu sim, que um homem foi crucificado, né? Então, lá em Roma havia uma lei, né, a história da crucificação, né? Uma das mais cruel punições da antiguidade, né? E entenda como surgiu a crucificação e o método de execução violenta e terrível, que tem raiz mais antiga do que a Roma antiga, né? Então a cruz era um símbolo quase onipresente no Ocidente por causa da sua associação com o cristianismo, né? Um cidadão brasileiro do século XXI talvez nem imagina o tamanho do tabu, né, que isso representava na Roma antiga. O filósofo romano Cícero, por exemplo, ele considerou a crucificação a punição mais cruel e terrível que existia, dizendo que a palavra cruz deveria ficar longe dos pensamentos de um cidadão romano, né? Então a cruz, ela era uma punição que já existia lá no Império Romano, e há muito tempo já se falava sobre crucificação, né? Então era uma lei romana, né?
uma lei dos romanos que existia há muito tempo. E como eu tenho lido na Bíblia sobre esse livro de Isaías, 53, que foi antes de ter fechado, de ter concluído o Velho Testamento, né? E diz que era um homem rejeitado entre a humanidade, desprezado, mas ele levou sobre si as nossas enfermidades, ele foi ferido por nossas transgressões, né? Moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que estava sobre nós, que estava sobre ele, é que trouxe a paz, sobre nós foi o seu sofrimento, né? E diz também os comentários que todos nós andávamos como ovelhas perdidas, cada um fazia a sua vontade, cada um andava errado, né? Caminhando em caminhos errados, né? Mas ele foi oprimido. Tudo indica, né, nessa passagem da Bíblia, que é realmente a verdade sobre o Nazareno, né? Tudo indica que essa passagem se refere ao Nazareno que foi crucificado, porque existia uma lei que a crucificação era para aqueles que violassem a lei romana, né? E isto é a real, né? Isso aconteceu em que, né, Nazareno, né, Jesus o Nazareno, ele foi crucificado, né? E tudo indica que essa passagem indica sobre o Nazareno que ele levou sobre si as enfermidades. E por isso, hoje tem a cura para a humanidade. A cura da alma, a cura do espírito, a cura dos sentimentos emocionais, da área emocional, né? Da área espiritual, da área física. Ele trouxe a cura em várias maneiras. A cura através de uma fé, né? Uma fé firme, a cura através de um tratamento natural, de uma boa nutrição, uma alimentação saudável, a cura através, muitas vezes, de uma dieta rica em minerais, vitaminas, né? A cura através também de uma boa hidratação com água e assim por diante, né? Há vários comprovação que a cura existe, né? Desde que foi mencionado que ele levou sobre si, né? As nossas dores, as nossas dificuldades, né? E ele foi rejeitado, né? Tudo indica sobre a lei romana que confirma que existiu a crucificação, né? O direito penal da Roma antiga, né? Que existe na enciclopédia, né? Enciclopédia Livre, fala sobre essa lei, que é a lei da crucificação que existia, e tudo indica que o que eu tenho mencionado sobre Isaías, né, que ele foi moído por nossas causas, foi levado ao madeiro, tudo indica, baseando na ciência de que o Código Penal de Roma era assim cometido, ou seja, era cumprido as leis de Roma, que as pessoas que violassem as leis de Roma era crucificado. E tudo indica que
na Bíblia indica sobre isso, que surgiu a crucificação, né? Eu não vou ler tudo, né? É muita coisa, né? Na enciclopédia livre fala sobre o Código Penal da Roma, a antiga Roma, né? Em que as pessoas eram crucificadas, né? E tudo indica que esse personagem que é mencionado em Isaías, no Velho Testamento, ele foi rejeitado, né? Ele foi oprimido, né? E tudo indica que ele foi entregue a uma morte cruel, né? Porque diz que foi levado sobre si, né, as dores, o sofrimento, e que ele foi ferido por nossa causa, e foi moído pela iniquidade, foi ferido por nossa transgressão, né? Porque os seres humanos andavam, cada um fazendo aquilo que pensava, andava errado, né? Mas ele não abriu a boca e foi levado como cordeiro para o matadouro, né? Tudo indica que a lei romana confirma no Código Penal de Roma, né? Que isso aconteceu na realidade, né? Em que um cidadão, né? Um cidadão nazareno foi crucificado conforme está predito e conforme está na enciclopédia livre, que tudo indica que isso aconteceu, né? Em que um personagem, um ser humano, um cidadão, ele foi mesmo crucificado. Então, a gente sabe que isso aconteceu. A crucificação, por exemplo, podia morrer dia após ser preso à cruz, né? Virando um espetáculo que era feito ali em Roma, né? Todo criminoso era punido. E o Nazareno, ele foi punido mesmo sem cometer homicídios, sem cometer crimes, né? Mas através das suas palavras, né? As suas palavras que ele pregava lá em Israel, em Belém da Judéia, aquilo lá ele foi condenado pelas suas palavras que ele ensinava, as suas palestras que ele ensinava, então ele foi também levado junto com os criminosos e pregado no madeiro, né? Eu não vou falar tudo, né? Mas isso daí era um espetáculo, né? Transeunte e podia observar. A causa da morte seria um misto de sufocamento, né? Que era no tempo romano realizado essa lei, a perda de muito sangue, falência de diversos órgãos, desidratação também, quando era pregado ali na cruz, né? E muitos outros possíveis problemas. Talvez o homem mais famoso a morrer crucificado, né? Que muitos comentam. O cristianismo comenta muito sobre Jesus, o Nazareno, que foi, segundo os relatos que consta nesse livro de Isaías, né? Livro bíblico, que ele foi torturado, espancado, né? Antes de sofrer a cruz, em si uma penalidade romana chamada de flagelação. Então está aí, né? A gente não vai poder comentar muito sobre esse assunto. É muito grande esse assunto. Então está aí a própria enciclopédia, né? Também indica
do Código Penal que era mesmo realizado a crucificação e que as pessoas eram pregadas no madeiro. Isso daí aconteceu há muitos anos, né? Há muitos anos isso foi realizado, foi cumprido essas leis, né? E a gente sabe que é uma lei cruel, né? Então está aí essa dica que eu tenho lido sobre a Bíblia neste livro chamado Isaías 53, né? Então a cura existe, sim, existe a cura, né? Existem os tratamentos naturais, sim, com certeza existem os tratamentos naturais. Mas eu quero comentar também sobre aquilo que eu já falei aqui no canal do YouTube, sobre o que está acontecendo no Pará e também na Bahia, né? Se comenta muito que na Bahia também está tendo problema, né? Eu vi, por exemplo, um youtuber comentando, né? E mostrando até um lugar que descobriram, né, uma roça, né, de maconha, né? Descobriram uma roça de maconha, eles comentam isso daí, né? O YouTube comenta sobre isso daí, né? Então, isso eu não sei, né? Ele postou lá, eu não posso também é, dizer que sou uma testemunha, porque eu assisti, né? Mas o comentário em várias partes do Brasil, né, que nem a transposição do Rio São Francisco, né? Até perguntei lá no canal, até os canal do rádio amador, né? Canal do PX, Faixa do Cidadão. Até perguntei sobre o canal da transposição do Rio São Francisco lá no Nordeste, né? Aí um deles, né, falou no rádio que está funcionando, né? Eu perguntei se estava funcionando, ele disse que está funcionando. Mas tem gente postando, né? Tem YouTube que está postando que não está funcionando, né? Aquele canal do Rio São Francisco para irrigar, né? É a lavoura dos nordestinos, né? Então, eu acho que, na minha opinião, que os nordestinos merecem sim o funcionamento do canal da transposição do Rio São Francisco. Ele, não é que merece, é que eles necessitam, né? Eles necessitam da água. E não é só ele, todos nós necessitamos da água, né? Então, eu acho que tem que funcionar assim. A água é para todos, né? Todos precisam de água, inclusive os agricultores devem ser mais respeitados, né? Então eu quero comentar o que acontece lá no Pará, né? Que se comenta muito, inclusive lá no X, lá eu tenho assistido, né? Sobre coisa que está acontecendo, né? Que entrando, por exemplo, essa associação é operação do ICMBio no Pará causa tensão e expõe pecuária nacional. E isso eu estou lendo, isso não é eu que estou inventando, isso é como é que é? Acho que é de um blog, Agronews, né? É Agronews. Eu estou lendo aqui, é. Não é eu que estou inventando, não. É Agronews, né? É isso mesmo. É Agronews, né? É um site aqui, acho que não é blog, não, é um site, né? Seja site ou blog, né? Eu não entendo muito bem. A Agronews está falando, a operação do ICMBio no Pará causa tensão e expõe pecuária nacional. Eu assisti um vídeo
que estão criticando, né, que eles entraram em muitos sítios, né, de agricultores, que nem aquele agricultor lá de avançado em idade. Deixa eu ver, será que tem o nome dele aqui? Será que eu vou achar o nome dele aqui? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Sem poder tirar o leite das próprias vacas, produtor tem gado levado em operação no Pará. Qual o limite entre a lei ambiental e o desespero no campo? Vamos ver, eu estou vendo aqui no site, né? A apreensão de rebanhos em áreas embargadas expõe o choque entre a fiscalização ambiental, direito de propriedade e a urgência de previsibilidade no campo. A recente operação do ICMBio no Pará reacende o debate sobre insegurança jurídica na Amazônia e os reflexos para a imagem da carne brasileira no exterior. Então invadiram lá um agricultor, um homem que há muito tempo mora ali naquele lugar, né? Da agricultura, né? Não é um grande agricultor. E levaram o gado dele, né? Dizem o comentário que é o ICMBio e também o IBAMA, né? Eles comentam que tem a influência do IBAMA também. E foi invadido e levaram o gado dele, né? Então eu acho que isso é lamentável. Eu acho que tem que mudar essas leis, né, sobre ambiente, sobre direitos ambientais, sobre fiscalização, porque esse negócio de controlar muito quem trabalha é complicado, né? É complicado, né? E o choque de realidade na fronteira amazônica. Então está aí, né? Estão muitas vezes os agricultores lá do Pará e de vários lugares, né? Estão sendo muitas vezes confiscado, né? O seu gado, né? Está sendo expulso, né? E eu já falei sobre Roraima, que foi a maior produção de plantio de arroz, que também foi expulso, né, há os anos atrás aí, foi expulso e é um lugar que produzia muito arroz. Então, eu acho que o produtor, o agricultor, né, o agronegócio, né, aqui os plantadores deve ter mais primazia para plantar, né? Eles se preocupam muito com o meio ambiente e muitas vezes oprime, por exemplo, muito o agricultor, né? Esse negócio de controlar muito, né? Sobre plantio, né? Até os índios gostam de plantar, né? E o comentário é que estão distribuindo carnes, né, que eles, né, confiscaram, né, nos sítios, são vários sítios, né, eles vão com a frota, né, o IBAMA, o ICMBio, e vão com a frota lá e leva tudo embora e manda, expulsa as pessoas ali da moradia, né, e diz que ali é um lugar que é da reserva, né? Expulsa. E, inclusive, foi até filmado, né, a distribuição de carne. Ele matou, eles confiscaram, né, aquele gado e depois mataram e estão distribuindo aquela carne lá que eles tomaram dos agricultores, né? Então,
é um problema sério, né? E eu não vou ler isso daqui, não vou comentar, né? Que é muita coisa, né? A gente vê, por exemplo, aqui, roteiro da operação do ICMBio no Pará e a visão do governo, né? A ofensiva do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, atua em diferentes frentes no estado, com destaque para a operação Boi Pirata, né? Primeiro, na Floresta Nacional do Jamachim, né? Jamarchim, E a operação Pasto Nulos, na Estação Ecológica da Terra do Meio. A tese central do órgão é claro e se apoia na proteção integral dessas reservas. Segundo o governo, a pecuária clandestina é o principal motor do desmatamento, né? Não é desarmamento, é desmatamento ilegal nas regiões. Eu acho que tem que legalizar, né? Esses agricultores que não estão legalizados devem legalizar e deve ser respeitado e não expulso da terra, né? O peso da insegurança jurídica e a voz de quem produz, né? Então tá tendo insegurança jurídica, né? Pelo que está dizendo aqui, né? A insegurança jurídica, a voz de quem produz, né? Então eu acho que deve ser respeitado aquele que leva a mercadoria no mercado e que ponha o pão na mesa, porque sem agricultura não tem como se manter, né? Então não pode ser radical assim, né? E a gente vê, né, o ICMBio, né, invade proprietária e prende gado, né? É lamentável, né? É lamentável o que está acontecendo. Deixa eu ver, não, eu não estou vendo aqui o nome do homem. Eu não estou vendo o nome do homem aqui, né? O homem chegou até passar mal, né? Porque invadiu a propriedade e estava levando os gados. Cadê o nome do homem aqui, né? Essa página do Agronews, né? Imagem pecuária brasileira na vitrine do mundo. Tem vários assuntos, eu não vou poder ler, né? A conta de chegada entre preservação e desenvolvimento. É muita exigência demais. Eu acho que preservar não é maltratar as pessoas. E também pode legalizar, se tem preservação, pode legalizar também, né? Pode legalizar? Pode. Eu acho que pode legalizar sim, né? Com certeza é possível legalizar. Eu quero também comentar também sobre, vamos ver sobre um fitoterápico. Esse fitoterápico aqui, ele é muito importante, esse fitoterápico. Muito importante. Vamos ver aqui. É importante. O que é Pelargonium? Esse fitoterápico, ou seja, essa planta, o fitoterápico é tirado dessa planta, né? E ela é muito importante para combater gripe, resfriados, vírus, né? Alergia. Então, é muito bom para quem, quando começa a ter gripe, começar a usar no primeiro dia. Usando no primeiro dia, vai neutralizar os vírus, porque ele é antiviral, ele é antibacteriano, né? O que é o Pelargonium sindoide? Pode usar em cápsula, pode usar em xarope, pode usar em várias maneiras, pode usar também, por exemplo, em cápsula,
Em tintura, pode usar em tintura, em gotas, em cápsula e até em comprimido, né? Pelargonium sidoide. O que é Pelargonium sidoide? O que é Pelargonium sidoides? Eu não sei se eu estou mencionando certo, né? Então, é uma planta nativa da África do Sul, né? Ela é da África do Sul, né? E ela é utilizada, né, na medicina tradicional e na fitoterapia também. Então, ela corta o mal pela raiz, né? Usando, né? Pode usar em gotas, né? E, inclusive, esse fitoterápico pode ser usado e administrado também para a criança também, né? Respeitando as idades, né? Tem que olhar na receita, olhar na dica, porque quando as pessoas compram, tem a dica certa, né? Que pode, as crianças podem usar também, mas tem que ver a idade, tem que ver, por exemplo, a fórmula, a forma, a quantidade, né, que tem que tomar, não pode exagerar. Não pode exagerar de jeito nenhum, né? Então, é uma planta nativa da África do Sul, né? Também ela é conhecida também popularmente também como gerânio africano, né? Essa planta tem atraído a atenção de pesquisadores, profissionais da saúde devido às suas propriedades, né, terapêuticas, né? O extrato de Pelargonium sidoides é frequentemente utilizado no tratamento de infecção respiratória, resfriados, gripes, além de apresentar um potencial na melhora da saúde imunológica, né? Então ele é muito bom, né? Esse extrato, né? Ou seja, esse fitoterápico, né? Então é muito bom, né? Agora, para criança, é muito bom usar ele em líquido também, né? Usar em líquido, para criança, é melhor usar em líquido, né? E facilita mais para tratar. Então, quando pega uma gripe, os primeiros dias, o primeiro dia, né? Tem que ser rápido. Já usar ele vai neutralizar, sim, vai melhorar bastante e vai combater infecções, né? Respiratória, resfriado, gripe, corrimento do nariz, rinite. É muito importante, né? E as propriedades medicinais são muitas propriedades medicinais. Então tem vários, né, fitoterápicos, né? Que nem o boldo, né? O boldo tem o boldo do Chile, tem o boldo da China, tem o boldo do jardim, né? Tem mais o boldo, ele é muito bom para o fígado. E ele também tem os fitoterápicos de boldo. O boldo é bom para o estômago, é bom para o fígado. Ele é um ótimo fitoterápico, ou então planta, pode usar em planta, né? E é muito importante. E as propriedades, né, do pelargônio, né, que contém flavonoide, né, ácido fenólicos, né, e é muito bom para reduzir a gravidade e a duração dos sintomas infeccioso, respiratório, né? Então é muito bom, né? O uso da fitoterapia desta planta ou deste fitoterápico é muito importante, é muito bom, com certeza, né? Tem bastante fitoterápico que pode usar.
Agora, as pessoas de idades que muitas vezes queixam de dores no corpo, é muito importante usar também o magnésio, né? Tem o magnésio, o cloreto de magnésio, ele solta o intestino, né? Agora, o magnésio treonato, ele também equilibra também, mas ele não solta tanto o intestino, né? Então, tem variedades, né? Pessoas que têm muita dor, por exemplo, eu estou olhando aqui na gaveta, nós tem bastante coisa que a gente guarda aqui sobre informação. Eu nunca, por exemplo, parei de estudar, né? Eu nunca parei, sempre estou estudando, sempre estou observando as coisas, né? Lendo as coisas, anotando as coisas, né? Sobre saúde, né? Tem muita coisa sobre saúde, né? Que a gente comenta, tem bastante coisa aqui, né? Que é muito importante para a saúde, né? Por exemplo, pessoas que devem se cuidar também sobre problema de osteoporose, né? Então, a gente vê que tem muitos farinhaços, né, de semente que é muito importante, né, para combater a osteoporose. Por exemplo, a farinha de semente de abóbora, né, se eu usar todos os dias, né, uma colher de sopa na alimentação vai ajudar bastante, porque ela é rica em magnésio, é rico em zinco, é rico em cálcio, né? Então, é muito importante, por exemplo, para quem tem osteoporose, existe vários tratamentos. Existem vários tratamentos que eu estou vendo aqui. Tem muitos tratamentos para conseguir amenizar ou então melhorar a sua saúde. E um deles é o magnésio treonato. O magnésio treonato é importante, né? Também é a vitamina D, né? Tomar o sol é muito importante para poder gerar a vitamina D, né? Mas se for preciso de uma suplementação, de um tratamento, existe. Pode usar, por exemplo, a vitamina D, 10.000 unidades, né? Pode usar a vitamina D, 10.000 unidades, para combater a osteoporose. Pode usar também a vitamina D, como eu tenho mencionado, né? Mencionado, eu estou olhando aqui. Também a K12, que pode usar 70 a 80 micrograma, né? Pode usar micrograma, pode usar o magnésio. Isso daí vai ajudar as pessoas, né? Principalmente pessoas que têm, que está começando, né, a osteoporose, né? Tem que tratar, com certeza, né? Tem que tratar. Então, tem que ter um tratamento, e tem vários tratamentos, né? Quem tem, por exemplo, verminose, né? Há vários tratamentos, com certeza, né? Existem vários tratamentos, né? E, inclusive, né, o matruz para combater verme, essa planta, ela tem virtudes, ela é virtuosa, né? Porque ela combate mesmo, ela combate com certeza, né? O matruzo, o nome dela também é chamado erva Santa Maria. Pode tomar aquilo com leite, né? Pode bater ela no liquidificador com leite, quem tem liquidificador, ou então macerar, né? Macerar num pilão, um pilãozinho, né? Macerar, depois misturar com leite.
Pode ser o leite de animal, né? O leite bovino, pode ser o leite de soja, pode ser o leite de aveia. Se as pessoas não tomam leite de origem animal, pode usar o leite vegetal, né? E tomar, é claro, né, que a erva Santa Maria, ou seja, o matruz, não pode tomar em excesso, né? Tem que ser um tratamento por vários dias, né? E tomar lá um copo, né? Todos os dias um copo pequeno, não precisa ser um copo muito grande, né? E tomar com leite, e aquilo lá com certeza vai expelir todos os vermes, né, que tem no intestino. Pessoas que têm problema de vermes, ela é famosa, né? A erva Santa Maria, ou o matruz, né? Que ele é muito bom, bom até para a inflamação também. Ela é uma planta que tem várias propriedades e ela é benéfica para vários tipos de inflamação, de problemas que a pessoa tem. É de suma importância as plantas medicinais. E agora esse pelargônio, ele é muito importante, ele corta, né, o vírus antes de a gripe tomar conta, né? E ele é liberado, como eu já tenho falado, para crianças e para pessoas de mais idade, de todas as idades, né? Começou a gripe, toma umas gotinhas, se por exemplo, se comprar em gotinha, toma, já tem na fórmula, já indica quantas gotinhas tem que tomar. Aí toma, já corta a gripe. A gripe não vai para frente. Por quê? Porque ela é antibacteriana, é antivirais. Então ela é mais para prevenir antes que a gripe, o resfriado venha tomar conta, né? Nos primeiros dias já toma, já resolve o problema, ajuda, né? E não esquecer da alimentação, de cuidar da imunidade, né? Que a imunidade tem que estar sempre, o relógio da imunidade tem que estar na medida certa, porque se tiver com baixa imunidade, né? É que nem o caso da vitamina, né? Caso da vitamina que muitos interpretam que 300, 400 de vitamina, né? Já é muito bom, mas não é bem assim, né? Tem tipo de vitamina que tem que ter muito mais do que 300, né? É que nem a pressão, né? Muitos acham que a pressão é 14 por 8, acha que é um absurdo, que a pressão está muito alta, e até 15 por 8, mas a pressão ela é assim mesmo. Ela vai e volta, ela sobe e desce. Isso vai seguir o clima, né? Se o clima estiver quente, melhora. Se o clima abaixar na temperatura, aí a pressão vai lá para cima. O importante é agasalhar no tempo do frio, né? No tempo do inverno, se cuidar bem. E o tempo do calor, usar roupas leves, de algodão, né? Roupas mais leves, né? E assim por diante. Porque as pessoas tanto podem morrer de parada cardíaca ou infarto no frio, como também no calor. O calor em excesso também, se as pessoas não se cuidar, ele morre de calor também. Então as pessoas têm que entender, não é só o frio que muitas vezes leva ao óbito, não. Óbito quer dizer que leva à sepultura, né? Quando fala óbito é porque as pessoas devem entender já. Eu acredito que todo mundo sabe, né? Mas a gente que é um palestrante, a gente tem que sempre falar e sempre repetir, né? O palestrante, ele é um falador, ele não é um papagaio que fala tudo quanto é besteira, não. O papagaio, se você ensinar ele xingar, ensinar ele
falar mentira, ele fala também, mas é diferente. A gente aqui tem que falar as coisas baseado na ciência, nas pesquisas, né? Nessas plantas que eu tenho mencionado, que é o boldo, é uma coisa pesquisada, o matruz, uma coisa pesquisada, que todo mundo sabe que é bom, né? É um remédio caseiro, o alecrim também, o alecrim que dá alegria, né? Muitos dizem que o alecrim é a erva da alegria, né? É a erva que combate a depressão, né? A ansiedade e assim por diante, né? E tem outras plantas que ajudam na saúde, né? Já a camomila é muito boa, que é muito usado, né? Inclusive até para crianças, né? Crianças pequenas, camomila. É que nem um calmante leve, é um leve calmante, né? Camomila. Então, esse fitoterápico aqui, qualquer um pode ter ele. É claro que tem que ter orientação de um terapeuta, um fitoterapeuta. É claro, se as pessoas for usar em excesso, não vai ser bom. Nada em excesso pode resolver problema, né? Pode ser até o melhor alimento, a melhor fruta, mas se comer em excesso, vai prejudicar as pessoas, né? Tem isso também, né? É que nem a castanha, né? A castanha ela é muito boa, mas se comer em excesso também pode atacar o fígado, né? Ataca o fígado, né? Então, não tem jeito, seja remédio, seja medicamento, ou seja alimento, tudo que em excesso pode causar problema. Por exemplo, a carambola. A carambola não pode abusar. Quem tem problema, por exemplo, de fígado ou rim, problema de rim, não pode usar a carambola em excesso. Não pode usar a carambola, porque vai atacar os rins, né? Agora, se as pessoas não têm problema, pode usar, mas moderado, é claro, né? Se for comer carambola em excesso também, vai prejudicar as pessoas, né? A banana é uma coisa comum, todo mundo sabe que é rico em potássio, né? É rico em potássio. Eu já falei que a beterraba também ela tem potássio. A beterraba, ela é um remédio de pressão também, é que a gente esquece, a gente não usa, mas é um remédio de pressão. Se bater no liquidificador, meio copo de água e um pedaço de beterraba e tomar, a pressão abaixa também, né? Também a banana também, o potássio da banana também ajuda também na pressão, né? Porque pode notar, né, que todos esses remédios que dá no posto aí, ele tem potássio. É o potássio que tem que faz abaixar a pressão. E a fruta também tem o potássio. Tem muitas frutas que tem o potássio. Então eles dão em forma de comprimido, né? E ali tem o potássio, né? Mas as frutas têm o potássio também, né? Se comer coisas, frutas que têm potássio, vai abaixar a pressão, né? Então está aí, né? Esse fitoterápico, né? A gente tem mais fitoterápicos aqui, mas tem que ser com orientação de profissionais, é claro, né? Tem que ter orientação de profissionais em todos os sentidos, né? Tem que ter, né? Porque tomar sem ter base, sem ter uma meta, né? Sem ter uma dose certa, porque passou da dose aí se torna veneno, né? Tudo que é bom, que é medicamento, que é extrato de planta, passou da dose já vai prejudicar as pessoas. Então é bom as pessoas notar, as pessoas observar, né?
Então, agora a nutrição é muito importante. Nutrição que ajuda também para emagrecer, né? Uma boa nutrição também ajuda a emagrecer, ajuda a criar massa muscular, né? O exercício físico também, tem exercício para as pessoas perder a barriga. É claro, tem que evitar, né, as bebidas industrializadas, né? Existe, por exemplo, tem muita gente que quer perder a barriga. Existe sim a possibilidade da pessoa perder a barriga. É claro que tem que passar por um tratamento natural, que é importante, né? Para poder diminuir, né? Ou perder alguns quilos também, né? Então, há algumas opções de exercício para perder a barriga são a prancha, o abdominal, né, reverso, né, o agachamento com salto, né, o giro russo, né. Então existe várias maneiras, né, vários exercícios, né, que eu já tenho falado, né, e é muito importante para as pessoas. Então existe sim vários exercícios, né? Por exemplo, o exercício é burpee, né? Não sei se eu estou falando certo, né? É isso daí, tem vários exercícios. O burpee é um exercício simples que trabalha o corpo, né? O corpo todo e não exige o uso de material, e por isso pode ser feito em qualquer lugar, né? E vários exercícios importantes, né? Que eu não vou aqui explicar, né? Tem o exercício, por exemplo, para perder a barriga, bicicleta no ar também. É um exercício importante também, tanto para homem como para mulher, né? A bicicleta no ar é uma variação de exercício abdominal também, né? Que combina uma flexão do tronco e o quadril, né? Com uma rotação de tronco para fortalecer os músculos abdominais. Então existe várias maneiras e eu não vou aqui explicar, né? Tem, por exemplo, o exercício para perder a barriga, por exemplo, tem o escalador cruzado, e tem que procurar uma pessoa profissional, uma pessoa da academia, uma pessoa que entende sobre esse exercício para perder a barriga, o escalador cruzado, né? É, eu não vou citar como que faz, porque aí vai demorar muito, né? Vai demorar muito e não vai ser muito necessário também eu explicar, né? Isso tem que procurar quem estuda academia, né? E eu quero também desejar tudo de bom, lembrando novamente dos nordestinos, né? Que eles são dignos de ser próspero também, nordestinos, os pobres também, eles merecem, são dignos de prosperar, né? Aquele que não tem nada, não tem casa, ele também pode conquistar assim o seu sonho, pode trabalhar, é claro que tem que trabalhar. Se não trabalhar, ninguém vai dar nada para a gente, ninguém. Se a gente não trabalhar, não ter uma reserva, abrir uma pequena poupança, depois investir. As pessoas podem trabalhar, pode a cada mês poupar um pouco, né, da sua renda e guardar uma reserva. Pode também fazer um curso. A gente deixa o curso para quem quer, por exemplo, ser acionista, fazer um curso como investir em ações, né?
e ser sábio, né? Investir em ações, mas tem que ter o curso para ser um acionista. Tem muitos acionistas próximos. Tem um exemplo do senhor Luiz Barsi, né? Ele deve ser aposentado, né? E ele foi o maior acionista que começou de criança, né? Tinha uns 7, 8 anos, ele começou a trabalhar de engraxate, né? Hoje ele é um maior acionista, né? Então, as pessoas podem sim prosperar. Outros podem também fazer um curso para começar a abrir um canal no YouTube. O outro pode estudar do curso, pode também abrir uma rádio online, né? Rádio online, pode. Todos os pobres podem prosperar. É só correr, né? É só ser corajoso, é só entrar no campo da batalha, né? No campo da batalha. Então tem vários cursos para perder a barriga, a prancha, né? São muito. Abdominal reverso também. São exercícios, gente. São exercícios, né? Tem o abdominal solo. Tem também abdominal com os pés elevados, né? Tudo isso é exercício. Posição de barco. São muito exercícios. Giro russo é um exercício. Agachamento com pulo. Agachamento com pulo. Então são diversos. Não é possível a gente continuar porque a gente vai ter que encerrar, né? E que a proteção do Criador seja com todos, né? Inclusive os que falam do PX, rádio amador, rádio cidadão também, né? Eu sou meio ruim para falar no rádio cidadão, no rádio comunicador, eu sou meio assim vagaroso, eu não, muitas vezes eu não tenho prática nesse assunto. Mas tem muita gente que tem o seu rádio, né? O seu rádio cidadão ou PX, tem vários tipos de rádio, né? Rádio amador, né? Então fica aí essas dicas e acesse os links de curso, os links que a gente deixa embaixo, né? Quem quer ser acionista, quem quer abrir sua rádio online, né? Quem quer ser um terapeuta, né? Então existe sim. E quem quer cuidar dos seus pais, dos seus avós, né? Das suas avós, também é bom estudar sobre medicina, sobre fitoterapia, sobre hidroterapia, sobre clinoterapia, sobre dietoterapia. São muitas, né? Os estudos e tem que continuar estudando e atualizando, né? E até bom que os médicos também aprendam, né? Estude também esses cursos, né? Então fica aí essas dicas para todos e até a próxima oportunidade. Até lá.